Seja muito bem-vindo a 10 Instantes. Hoje vamos-lhe falar do uso e abuso da estatística em Portugal. Conosco temos o professor Pedro Nogueira Ramos, autor da mais recente obra Torturem os Números que Eles Confessam. Sr. Professor, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, El. A minha primeira questão é, o que é que o levou a escrever um livro, nomeadamente com este título, Torturem os Números que Eles Confessam uma coisa? A realidade está lá, nós é que a interpretamos mal? Eu não sei se há só uma realidade também ou se há também vários olhares sobre a realidade, e o livro também defende que há vários olhares sobre a realidade, assim como há várias interpretações para os números da estatística, porque estes números são os números da estatística. O que me levou a escrever este livro foi um pouco o que foi o percurso da minha vida. Eu trabalhei durante parte da minha vida na produção de estatísticas, trabalhei durante quase toda a minha vida no meio académico, na universidade, e da conjugação dessas duas experiências surgiu uma consciência de que as estatísticas não são números inívocos, incontestáveis, mas que são números que têm várias interpretações. Apesar de muitas vezes no debate público não ser isso não ser essa a leitura que é feita. Professor, mas, por exemplo, dando um exemplo, quando olhamos para o déficit e se diz que o déficit em Portugal é de X, este X pode significar... como é que nós podemos Esse ler? X, naturalmente, resulta da aplicação de um conjunto de critérios que, se fossem outros, seriam completamente diferentes, teriam um número completamente diferente. De resto, antes da União Europeia dar a importância que dá ao déficit orçamental, o cálculo do déficit era uma estatística muito mais relaxada e muito menos até uniformizada e harmonizada a nível europeu do que era hoje. Dependia muito do critério de cada instituto de estatística. Dependia muito, enfim, talvez esteja a exagerar, mas era um número que podia ter diferentes significados e por vezes diferentes nuances em diferentes países. Mas hoje em dia o déficit... Quando falamos de déficit orçamental em Portugal, Espanha ou Itália, os critérios usados são os mesmos. Não, os critérios usados com os pactos de estabilidade e crescimento produziram-se milhares de páginas de manuais para uniformizar os critérios a nível europeu. Portanto, aí essa não é a questão. Essa não é propriamente a questão. Essa não é propriamente a questão. A questão é que está mais na interpretação, está na leitura do que número. está no próprio número. Embora o número resulte, ainda assim, de convenções. São milhares de páginas de convenções, mas não deixam de ser convenções. Podiam ser diferentes. E quando o professor afirma que existe um grande abuso da estatística em Portugal, pode-me dar um exemplo de um valor que tenha assim Não, um grande abuso na interpretação. Um grande abuso na interpretação. Eu, como alguém que fez estatísticas durante parte da minha vida e usei estatísticas durante toda a vida, é com muito gosto que vejo elas serem profusamente usadas na sociedade portuguesa. Mas é claro que em muitas circunstâncias há números que têm algum significado. Há um número extremamente curioso e que até é usado por pessoas e com quem eu simpatizo, se calhar. O desemprego jovem. O número do desemprego jovem, que, enfim, tem dependido de trimestre para trimestre, mas tem sido colocado entre os 35% e os 40%. Não é um abuso dizer-se que os jovens são só aqueles que têm menos de 25 anos. Com que idade se licenciam os portugueses? Não é na grande maioria com mais de 25 anos. Então, já vamos à definição também do jovem, não tem só a parte, neste caso, numérica, tem parte. Não, é claro, porque há a questão da interpretação, não é só a questão, não é só a questão do número. O número, não tenho dúvidas que o desemprego entre 15 e 25 anos rondará os 40%. A questão é que são muito poucas as pessoas nesse grupo etário que pretendem trabalhar, portanto a taxa de atividade ela própria já é muito reduzida, muitas delas chegaram muito recentemente ao mercado de trabalho, e é normal que as pessoas que chegaram muito recentemente ao mercado de trabalho estejam desempregadas, e também temos de compreender que é assim, muitas das pessoas que nesse grupo etário são pessoas que desistiram dos estudos, portanto são menos qualificadas, são pessoas com menos hipóteses de entrar no mercado de trabalho. É que a taxa de desemprego, que é muito elevada nos jovens, no grupo 25-34 anos, rondará neste momento, não sei, dado que a todo momento surgem novos números, mas é ligeiramente superior à média do país.
Portanto, andará provavelmente à volta dos 18%, 19%. Professor, falando da média do país e sem entendimento também os últimos dados estatísticos sobre a taxa de desemprego de mais de 17%, como é que interpreta isto? É possível, enfim, tirarmos alguma conclusão, ou também a taxa de desemprego aqui poderá ter alguma nuance que nós não estamos a ver? Não, a taxa de desemprego ronda esse valor. É claro que no dia de hoje, em que estamos a gravar esta entrevista, saiu um número divulgado pelo Eurostat que se refere a uma taxa de desemprego mensal. A generalidade dos portugueses não tem a noção de que é meramente uma estimativa. O Eurostat não faz estatísticas sobre desemprego. As estatísticas sobre desemprego em Portugal não existem com a periodicidade mensal. Só existem as estatísticas oficiais só existem com a periodicidade trimestral. Portanto, só existem estatísticas trimestrais. Mas porque só existem estatísticas trimestrais? O Eurostat sente a necessidade de, no vazio, nos meses que medeiam entre 2 trimestres, fazer estimativas para o desemprego mensal. Mas é meramente uma estimativa, não quer dizer que esteja errada, mas é uma estimativa. O professor, enfim, que já esteve também do outro lado a analisar e interpretar as estatísticas, este dado para si é relevante? Se estivesse agora a interpretar... 17% de desemprego em si, não estou a falar, não, estou a falar o valor que saiu hoje não é uma surpresa, é muito semelhante ao valor do último trimestre que foi divulgado pelo INE, que neste momento foi o quarto trimestre, se eu não estou em erro, de 2012. Não? Professor, em termos estatísticos, portanto, há sempre muita informação a correr, há vários órgãos a fazerem estatística em Portugal atualmente. Para si, quais é que são as instituições mais credíveis, as instituições pelas quais se guia nos seus estudos? As instituições oficiais são normalmente o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal. Alguns departamentos, alguns gabinetes de estudos, em alguns ministérios, têm, por delegação do INE, também competência para fazer estatísticas oficiais, mas elas não concorrem, dentro do sistema das estatísticas oficiais, elas não concorrem nem com as do INE, nem com as do Banco de Portugal. São estatísticas sectoriais, normalmente, que estão ligadas à competência própria daquele ministério, não concorrem com essas. As estatísticas oficiais, de um modo geral, são credíveis. Este livro não discute se as estatísticas são ou não credíveis. Claro, mas não é isso. A interpretação das estatísticas. Sim, mas eu começo pela base, começo pela origem dos números, aí está-lhe a perguntar. E falando agora da interpretação, o professor tem aqui no capítulo 3 a produtividade e a competitividade, portanto, 2 fatores importantíssimos para o nosso desenvolvimento económico. Neste capítulo, quais são os números que os chocam mais? Acha que nós em Portugal analisamos bem a nossa produtividade? O objetivo desse capítulo... Não, nós compreendemos mal o que é a produtividade. Esse é o ponto desse capítulo. E também a competitividade, mas começamos pela produtividade, depois de entender, falaremos da competitividade. Entende-se mal o que é a produtividade. Esse capítulo, como de resto a primeira parte do livro, tem um objetivo mais pedagógico, embora também já pretenda chocar o leitor, às vezes, com interpretações controversas de alguns números. Mas tem, sobretudo, uma missão mais pedagógica. Procura explicar o que é a produtividade. Procura dizer, por exemplo, que a produtividade não é a quantidade de trabalho, não é o esforço de trabalho. A produtividade é a eficácia com que se trabalha. E muitas vezes, quando se trabalha mais, é-se menos eficaz. E procura explicar que é um pouco essa a situação em Portugal. Em Portugal não se trabalha pouco, ao contrário do que as pessoas julgam. O número de horas trabalhadas por trabalhador empregado em Portugal, em média, é superior à da generalidade dos países da União Europeia. O que pode, se calhar, surpreender o leitor. O problema é a eficácia com que o faz. A eficácia que é reduzida, a produtividade é reduzida. Mas a produtividade tornou-se uma espécie de ícone. Todas as medidas que podem intervir nesta esfera da atividade económica, todas elas quase sempre são justificadas pela produtividade, quando às vezes não é esse o seu objetivo. Olha, um exemplo que é enfocado, eu tenho a impressão que só numa nota de rodapé, é a questão dos feriados. A questão dos feriados foi explicada aos portugueses como sendo um modo de aumentar a produtividade. Não é pela certa. Pode ser um modo de aumentar a produção. Eventualmente, não será um aumento muito significativo, ao fim e ao cabo, o que o Governo propôs foi a supressão de 4 feriados em 365 dias. Portanto, nunca pode ser muito,
Mas o efeito não é na produtividade. O efeito é no esforço de trabalho, na quantidade de trabalho. E se calhar pode ter um efeito perverso e contrário na produtividade, na eficácia. Portanto, de algum modo, o capítulo procura clarificar o que é e não é produtividade e reconhece e argumenta que o problema em Portugal é falta de eficácia a trabalhar, não é falta de quantidade de trabalho, não é escasso esforço de trabalho. Professor, outro capítulo muito pertinente que é a questão de como é que se leem as contas públicas. E aqui, gostava que me comentasse aqui um bocadinho a parte dos impostos. Como é que analisa o aumento de impostos em Portugal e até que ponto é que podemos interpretar os impostos e a receita que vem dos impostos para dentro dos cofres do Estado à luz da estatística? Não, o que eu procuro nessa secção que me refiro aos impostos é explicar basicamente o seguinte. Bom, em primeiro lugar, eu, como todos os portugueses, ou se calhar como todos os cidadãos do mundo, não tenho particular gosto em pagar impostos, preferia pagar menos, naturalmente. Reconheço que nos últimos anos o termo de comparação para os períodos mais recentes é 2009, em relação a 2009, houve um aumento significativo dos impostos, mas se nós fizermos uma comparação para períodos mais longos, e ao contrário do que tem sido dito em Portugal, os impostos que pagamos não são assim tão elevados. Eu faço uma comparação com o momento em que eles nasceram, que nasceu o atual sistema fiscal, o IVA, nasceu em 1986 e o IRS e o IRC em 1989. E a verdade, enfim, no IRS não há qualquer dúvida, em 1989 as taxas de IRS eram muito mais elevadas, as taxas de IRC eram muito mais elevadas do que são hoje, portanto no IRC não há qualquer dúvida, mas mesmo no IRS, a estimativa que eu faço é que, exceto em rendimentos muito, muito elevados, rendimentos coletáveis acima de 95 mil euros ano, de facto, uma família em 2012 pagou menos impostos. Em 2013 pagará mais. Mas em 2012 pagou menos impostos do que teria pago com o mesmo rendimento em valor real, isto é, descontado a inflação, em 1989. Portanto, num prazo mais longo, os impostos não tiveram o aumento que se julga que tiveram. Embora haja aqui depois há aqui uma nuance. Que é que esta mesma família, que tem realmente o mesmo rendimento real em 2012 e em 1989, em 2012, considera-se a si própria uma família remediada. Sim. E com aquele rendimento real, e com aquele mesmo, mas é o mesmo Era rendimento. a questão que eu Mas ia é o dar, mesmo portanto. rendimento, está a ver? Em 1989, se tivesse aquele rendimento, se calhar considerar-se a si própria uma família rica. Sim, também temos que medir o custo de vida e o nível de vida Não, e a mas evolução. está. Não. As contas todas feitas, exatamente o mesmo rendimento real, o mesmo poder de compra. Sim, mas estou a falar da evolução, da nossa classe média, As hoje em nossas dia é muito maior. As nossas expectativas é que mudaram. As Portanto, nossas aí que eu expectativas estou a é que entrar nos mudaram. valores reais, que isso o professor fez questão de esclarecer que estamos a falar de valores reais. Estou a falar de toda a expectativa, toda a envolvência do próprio crescimento humano, quer dizer... Naturalmente. As pessoas têm agora outras expectativas e outra ambição em termos de nível de vida que não tinham em 1989, apesar de não ter sido há tanto tempo assim. Não. Professor, outra questão que, Sim. enfim, estamos a chegar ao limite do tempo, mas outra questão também bastante pertinente é o PIB. Nomeadamente o PIB e o PIB per capita, que são aqui dois fatores. Explique-nos um pouco isso. Qual é que é, enfim, o que é que está por trás destes números do PIB e do PIB per capita? Como é que podemos interpretar estes valores? O livro não suscita nem critica particularmente a interpretação do PIB nem do PIB per capita, exceto porventura, enfim, em alguma confusão que às vezes surge das pessoas não perceberem porque é que, em alguns casos, o PIB tem de ser medido per capita e o PIB como número absoluto, sendo ele o valor da produção, pode não ter muito significado, porque o PIB é maior nos países grandes, simplesmente porque são grandes. É mais pequeno nos países pequenos. Mas o professor, enquanto economista, olha sempre para o PIB per capita. Pode haver, isto depende sempre do problema. Pode haver um particular problema em que seja mais pertinente olhar para o PIB. Mas, do modo geral, em comparações internacionais,
O que deve ser feito é olhar para o PIB per capita, ou então estamos a comparar países de dimensões completamente diferentes, que evidentemente têm volumes de produção completamente diferentes. Professor, gostava que me falasse também, enfim, da distribuição do rendimento e, como última nota, que me dissesse de que, quando desenvolveu, enfim, a pesquisa para efetuar este livro, qual foi o dado mais alarmante que encontrou? No que respeita à distribuição do rendimento, aquilo que esse livro procura acrescentar à discussão que existe neste momento, já entre os economistas a nível mundial, no que respeita à distribuição do rendimento, é que importa olhar para a desigual distribuição do rendimento entre as famílias, mas há um outro fator que tem vindo a ser esquecido. É que nem todo o rendimento é distribuído às famílias. E todos os estudos internacionais da distribuição de rendimento, todas as estatísticas internacionais com coisas que os não-economistas se calhar nunca ouviram falar, mas aos economistas é muito familiar, como coeficientes de Gini, tudo isso respeita exclusivamente ao rendimento distribuído às famílias. E há outro fator que induz muita desigualdade na distribuição do rendimento, que é o facto de haver muito de rendimento que não é distribuído às famílias, que é mantido na posse das empresas, que significa que as empresas valem mais, que os seus proprietários são mais ricos, mas não usufruem de rendimento. E o rendimento não distribuído às famílias é um elemento fundamental para compreendermos a desigualdade na distribuição do rendimento e não é tido em conta, por regra, nas estatísticas internacionais. Um fator importante. Professor, como última questão que lhe coloquei, qual foi o dado que surpreendeu mais quando elaborou este estudo? Eu não sei se algum dado me surpreendeu, porque isso são coisas que a gente vai pensando ao longo de vários anos, vai anotando, se calhar esqueci-me de algumas, ou anotei algumas e suprimi outras. É claro que eu penso que o capítulo sobre as previsões demográficas e o seu impacto na segurança social tem também alguns resultados que são surpreendentes para o grande público, no momento em que deixa de pôr a ênfase nos idosos para pôr a ênfase nos não ativos, porque a verdade não é que nós vamos ter de pagar a fatura dos idosos, não. Nós vamos ter de pagar a fatura de todos aqueles que não trabalham e que não participam no processo produtivo, tenham eles a idade que tenham. Quando adota esta perspectiva, as previsões demográficas dão um panorama completamente diferente daquele que acontece quando se pretende somente focar na questão do envelhecimento das sociedades. Esse talvez seja um dos lados mais surpreendentes, deste livro, para além, naturalmente, com certeza, da evolução da receita fiscal, que já aqui discutimos há pouco. Muito bem, Sr. Professor. Vamos então finalizar com este dado importante, demográfico, que é, sem dúvida nenhuma, um número que vai ou não comprometer o nosso futuro. Muito obrigada por ter estado aqui presente, muito obrigada também por nos ter acompanhado. E já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenham uma boa semana.